Tentei vencer com dificuldades, com fórmulas e treinamentos superiores. E agora? Não, estou lutando. Muitos têm tido esse tédio. Porque olha, a gente precisa conversar sobre Erling Haaland. Esse rapaz que chegou na Copa do Mundo 2026 como o homem que ia mudar tudo. Sério mesmo. Você lembra daquele período? Gols em sequência. Recorde atrás de recorde. O cara era praticamente imbatível. As revistas internacionais colocavam ele na capa praticamente todo mês. Redes sociais explodia. Os números eram astronômicos. 40, 50 golos por temporada? Normal para o Haaland. A gente estava conversando sobre um possível melhor jogador do mundo, entende? Um daqueles nomes que fica para a história. E aí chega a Copa. Todos os olhos na Noruega. O mundo inteiro querendo ver esse fenômeno em ação. As expectativas estavam loucas. Loucas mesmo. Patrocinadores, técnicos, analistas, todos achavam que seria inevitável. Que ele ia dominar como fez em clubes. Mas algo aconteceu. Algo que ninguém esperava ver. O maior predador do futebol moderno começou a ter dificuldades. E não era dificuldade pequena, não. Era algo profundo, sistemático. E é isso que a gente vai desvendar hoje. Porque o Deus que o mundo esperava ver virou questão de interrogação. Pois é, vamos aos números agora. E prepara aí, porque é isso que dói mesmo. Haaland entrou nessa Copa com 7 golos em 7 jogos pelas eliminatórias. 7 em 7. Você tá entendendo? Era praticamente um gol por partida. Aí chega na Copa e o cara dispara 22 finalizações. 22. Sabe quantas entraram? 2. Cara, deixa eu ser claro, ele não tá jogando mal. Tá desperdiçando. É diferente, muito diferente. Os passes chegam, os posicionamentos existem, mas quando chega na hora da verdade, algo quebra. E não é falta de técnica, não é cansaço. É algo mais fundo. A gente vê a linguagem corporal dele mudando ao longo dos jogos. Primeiro tempo, normal. Segundo tempo, ombros caem. Gestos de frustração. Isolamento tático também aparece muito. Os companheiros estão mais fechados, a defesa adversária estudou, coloca 2 marcadores nele, e pronto, o jogo muda completamente. Mas o mais assustador mesmo é essa pressão que ninguém consegue quantificar em números. Todo olho do planeta é em cima dele. Toda falha é amplificada. Toda chance perdida vira notícia. E você consegue ver isso refletindo na forma como ele se move em campo. Então, embora entender por que isso tá acontecendo de verdade. Olha, a gente precisa falar sobre algo que ninguém quer admitir. Haaland tá jogando em um palco diferente. Completamente diferente. No Manchester City, ele é um predador. Sabe por quê? Porque o script tá pronto. A bola chega, ele mata. Sem ruído mental. Mas numa Copa do Mundo? Mano, são 400 milhões de noruegueses gritando o nome dele. Toda vez que ele erra um passe, viriliza. Toda vez que não marca, é motivo de análise nacional. É peso demais. Pense em Ronaldo no Japão em 2002. Ele era um monstro. Mas vou ser honesto, ele não carregava a pressão da mesma forma. Romário virou lenda porque aceitou não ser super-herói. Neymar em 2014? Entrou em campo com o Brasil todo nas costas. E a gente viu o que aconteceu. A diferença brutal é essa. Em clube, o erro é tático. Na seleção, o erro é pessoal. É traição. É decepção nacional. Haaland tá sentindo cada toque de bola como uma sentença. A confiança dele tá travada. E quando você trava mentalmente, o corpo não obedece mais. Os reflexos desaparecem. A explosão vira hesitação. Isso não é incompetência. É a humanidade sendo esmagada pelo tamanho do palco. Mas sabe o que é interessante? As seleções perceberam isso muito antes da gente. Muito antes mesmo. Os técnicos estudaram o Haaland como quem estuda um jogo de xadrez. E descobriram que ele não é uma máquina aleatória. Ele segue padrões. Previsível, na verdade. E quando você sabe exatamente onde um predador vai atacar, neutralizar fica fácil. Começou simples. Marcação dupla. Sempre. 2 defensores grudados nele desde o primeiro minuto.
Não deixa respirar. Não deixa criar espaço. É cansativo, é irritante, mas funciona. Porque o Haaland precisa de espaço para funcionar. Ele não é um criador de jogo. Ele é um explorador de oportunidades. Depois vem o mais cruel. A linha defensiva alta. Muito alta. Tira a profundidade. Aqueles passes longos que ele destruía? Sumiu. Os centroavantes não conseguem jogar para ele porque o cargueiro já tá ali, vendo tudo. É como cortar a energia de um videogame. E tem mais. A privação de bola. As equipes perceberam que controlando a posse, Haaland vira invisível. Sem bola, ele é só um cara grande correndo. Nada demais. Não é magia. Não é nada sobrenatural. É apenas tática. É análise. É um time inteiro estudando como desmontar uma máquina e descobrindo que toda máquina tem um ponto fraco. A questão agora é diferente. Haaland consegue se adaptar? Olha, a gente chegou num ponto crítico aqui. Haaland não é mais aquele cara imparável que a gente conhecia. E sabe o que é pior? Ele sabe disso também. A máquina foi desmontada, os rivais encontraram o ponto fraco, e agora a pergunta que fica é: ele consegue se reinventar? Porque aqui está a coisa, né? Haaland tem 3 semanas ainda. 3 semanas para tudo mudar. Para ele acordar, estudar o próprio jogo como se fosse um adversário, e começar do zero. Já aconteceu antes na história do futebol? Claro que sim, mas nunca é garantido. A questão agora não é mais sobre velocidade ou força bruta. É sobre inteligência tática. É sobre humildade. É sobre um jogador disposição a se adaptar ou